Olá, meus alunos, primeiro módulo de matemática. Vamos iniciar mais uma sequência didática. Dando continuidade ao conteúdo da aula passada, onde a gente viu progressão geométrica, não é isso? Vamos falar hoje sobre as propriedades da progressão geométrica. Antes disso, vamos falar um pouco sobre o termo geral da progressão geométrica. Dado uma PG, né, progressão geométrica, de razão que, então, o termo AN de ordem n é dado por, a gente já viu também isso na aula passada, que o enésimo termo é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevada a n-1. Para a demonstração dessa definição, considere o seguinte. Nesse caso aí eu não coloquei, né, a demonstração, vai ficar como um exercício para vocês, ver essa demonstração, ela é bem simples. Num segundo momento a gente pode estar falando um pouco sobre ela. Vamos falar sobre a primeira propriedade da progressão geométrica. Diz o seguinte, em toda PG, o quadrado de cada termo, a partir do segundo, é o produto entre o antecessor e o consequente. Então, significa dizer o quê? Que eu tenho aqui, ó, uma progressãozinha aqui, uma PG 27, 9, 3 e 1. Então, eu digo o quê? Que o quadrado do termo é o produto entre o quociente e o consequente. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o segundo termo ao quadrado é igual ao primeiro termo que multiplica o terceiro termo. Quem é o segundo termo? É 9. Então, 9 ao quadrado é igual ao primeiro termo, que é 27, vezes o próximo termo, que é 3. Então, 81 é igual a 81. Então, essa é a nossa primeira propriedade. Que a partir do segundo, essa propriedade é válida. Que o termo ao quadrado é igual ao seu antecessor e o seu consequente. Ok? Então, vamos lá para a próxima propriedade. Propriedade 2. Diz o que é a propriedade 2? Propriedade 2 é o seguinte, em toda progressão geométrica finita, depois nós vamos ver as propriedades geométricas infinitas. O produto de dois termos equidistante dos extremos, então significa dizer que ele tem essa mesma distância, é igual ao produto dos extremos. Então, gente, se eu pegar aqui ó, os extremos dessa progressão aqui, ó, os extremos 2 e 24, 48. Aí a distância aqui ó, é 1 e a distância aqui é 1. Então, 4 e 512 também é 2048. Pegando aqui ó, a mesma distância, duas casas. E aqui, duas casas, então 256 vezes 8, 2048. Então, essa é a nossa segunda propriedade da progressão geométrica. Propriedade 3 diz o seguinte. Em toda progressão geométrica finita, viu, gente? Lembrando que estamos considerando que essa progressão geométrica é finita. Com números ímpares de termos, olha, detalhe, tem que ser ímpar, viu? O termo médio central é a média geométrica dos extremos. Então, vamos pegar essa progressão aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Voltar aqui. Opa. Pronto, voltando aqui, eu vou ter o quê? Pegando essa progressão aí. Eu vou ter 6, não é isso? 18, 54, 162 e 486. Eu tenho uma progressãozinha geométrica com 5 termos. Então, quem é o termo central? O termo central aqui é 54. Então, ele disse o quê? Ó? Em toda progressão geométrica finita, com número ímpar de termos, o termo central é a média geométrica dos extremos, ou dos termos equidistantes. Então, eu posso dizer o quê? Ó? Que o terceiro termo é igual, como só são 2, a raiz quadrada do primeiro termo que multiplica o quinto termo. Ou eu posso dizer também que o terceiro termo é a raiz quadrada do segundo termo que multiplica o quarto termo. Então, vamos ver aqui primeiro. O terceiro termo vai ser igual à raiz quadrada do primeiro, que é 6 vezes 486. Então, o terceiro termo
vai ser igual a raiz quadrada de 6 vezes 486. Então, eu vou ter 2.916. Então, a raiz quadrada de 2.916, 54. Que a gente consegue ver ali que está correto. Pegando aqui, ó, o terceiro termo vai ser a raiz quadrada do segundo, que é 18, que multiplica o quarto, que é 162. Então, o terceiro termo vai ser igual a 18, que multiplica 162. Também vamos encontrar a raiz quadrada de 2.916, que é igual a 54. Então, essa é a nossa terceira propriedade. Quarta propriedade é o seguinte: em toda progressão geométrica, o produto de dois termos quaisquer será igual ao produto de dois outros termos, desde que a soma das ordens, viu, gente? Quando eu falo soma das ordens, eu falo aquele número que fica embaixo, que é justamente quem? O meu índice, que é a soma das ordens dos dois primeiros seja igual à soma das ordens dos dois outros. Então, quer dizer o quê? Ó? Tenho aqui, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar o segundo mais o quarto, certo? Peguei o segundo mais o quarto. O segundo mais o quarto, não, o segundo que multiplica o quarto, viu, gente? Pronto. Não, vamos botar o segundo e o quarto, não, vamos botar igual no exemplo aí, o segundo e o terceiro. Então, o segundo termo multiplica o terceiro. Isso aqui vai ser igual a quem? A mesma coisa do primeiro termo que multiplica o quarto termo. Por quê? A soma aqui, ó, é 2 mais 3, que é igual a 1 mais 4. Então, a soma é 5 e a soma aqui também é 5. Então, quem é o segundo termo? O segundo termo é 4. Quem é o terceiro termo? Menos 8. Quem é o terceiro termo? Menos 2. Quem é o quarto termo? 16. Então, 4 vezes menos 8, menos 32. Menos 2 vezes 16, menos 32 também. Então, dessa maneira, eu consigo mostrar que a propriedade é válida. Agora, vamos falar um pouco sobre interpolação. Como a gente viu lá nas progressões aritméticas, o que seria interpolação? Interpolação nada mais que é de inserir termos dentro de uma progressão geométrica aritmética, e agora a gente estende até a progressão geométrica. Então, matematicamente, ele diz que é o quê? Ao se interpolar k meios termos, então a gente vai inserir k meios termos entre os termos A e B, fica-se com a progressão geométrica limitada entre A1 e AK, inserido k termos no meio, no qual se destaca. Então, eu vou ter que o primeiro termo é A, que o enésimo termo é B, e N agora é quem? K mais 2. Porque vai ser o primeiro, mais o último termo, mais o número de termos que forem inseridos, que é igual a K. Com base nisso, eu tenho que o enésimo termo é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevada a N menos 1. Então, agora eu posso escrever que B é igual a 1, que multiplica K, Q, né, que é a nossa razão elevada a K mais 1. Ok? Vamos fazer um exemplozinho? Um exemplozinho bem tranquilo. Pronto. Insira 3 meios termos na progressão geométrica 3 e 48. Então, eu tenho aqui ó, o primeiro termo, que é a progressão geométrica. Certo? Então, eu tenho o primeiro termo, que é 3. Aí eu vou inserir 3 meios termos. 1, 2, 3. E o último termo, 48. Então, agora, gente, eu vou ter que o meu primeiro termo é 3. O segundo termo passou a ser o quinto termo, porque foi inserido 5, 48. O número de termos é 5 e eu preciso descobrir quem? A minha razão. Então, lembrando da forma do termo geral, eu vou ter ó, que o enésimo termo é o primeiro termo que multiplica a razão elevada a n menos 1. Então, eu vou ter que o quinto termo é o primeiro termo vezes a razão elevada a 5 menos 1, 4. Só que eu sei quem é o quinto termo. 48 é igual ao primeiro termo, que é 3,
que multiplica a razão elevada a 4. Organizando aqui, ó, 3 vezes a razão elevada à quarta potência é igual a 48. Então, a razão elevada à quarta potência é 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é igual a 16. Vamos continuar aqui, ó. Então, eu vou ter que minha razão elevada a 4 é igual a 16. Dessa maneira, eu tenho que a raiz quarta de 16 é quem? É 2. Então, a minha razão é mais ou menos 2. Certo? Então, dessa maneira, eu encontrei a minha razão, que é mais ou menos 2. Então, agora a gente vai montar. Ó. Só que vamos ter duas progressões geométricas. Por quê? Vou botar aqui assim, ó. A primeira, considerando que a razão é igual a 2, eu vou ter 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 2, 48. E vou ter a segunda, quando a minha razão for igual a menos 2. Então, eu vou ter 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes 2, 12. Não é isso? Menos por menos mais. 12 vezes menos 2, menos 24. E 24 vezes 2, 48. Então, eu percebo que a minha primeira é uma progressão geométrica crescente e a minha segunda é uma progressão geométrica alternante, onde vai estar alternando o sinal entre mais e menos, positivo e negativo, ok? Então, vamos lá fazer mais um exemplozinho para a gente finalizar a aula de hoje. Uma questãozinha da PUC diz o seguinte. Vamos empilhar 5 caixas em ordem crescente de altura. A primeira caixa tem 1 metro de altura. E cada caixa seguinte tem o triplo da altura da anterior. A altura da nossa pilha de caixa será, então, primeiro, a primeira caixa, que eu vou chamar de A1, é 1. A minha razão é 3, porque eu vou fazer o quê? Eu vou empilhar e cada caixa vai ser 3 vezes a altura da outra. E eu tenho quantas caixas? Vou ter uma sequência com 5 caixas. Então, dessa maneira, eu vou ter uma progressão geométrica, que eu vou ter a primeira caixa 1 metro, a segunda caixa é o triplo, então é 3 metros. A próxima caixa, 9. A próxima caixa, 27. E a próxima caixa, 81. Então, eu quero saber essa altura. Então, eu vou fazer a soma dos termos. Será 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81. Então, eu vou ter que vai ser 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81. Vamos lá. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81. Então, eu vou ter uma altura de 121 metros. A alternativa correta é a letra D. Então, aqui a gente finaliza mais uma sequência didática e tenha todos um bom dia.